Vamos dar início a mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. História, da página 243 a 248, a ocupação das terras. Em 1500, existiram entre 2 e 4 milhões de indígenas vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil. Suas tradições valorizavam o uso não predatório das terras e o respeito à natureza. Nessa época, como já sabemos, os portugueses chegaram ao Brasil, que mudaram a forma de exploração das terras brasileiras. A primeira atividade econômica explorada pelos portugueses foi o pau-brasil, e os índios eram quem faziam esses trabalhos. Em troca, recebiam machados e facas para usar no seu dia a dia. Com a exploração nas matas, a paisagem foi modificando por causa do desmatamento. Então, aquelas matas que os portugueses avistaram, aqueles montes, tudo foi transformado, porque a primeira coisa que eles começaram a fazer foi desmatar. Leia o conteúdo das páginas 243 a 248 e responda às páginas 245, 246 e 248. Basta ler o texto com atenção. Geografia, atividades econômicas do espaço urbano. As principais atividades econômicas desenvolvidas no espaço urbano são indústria, comércio e prestação de serviços. Indústria é a que transforma a matéria-prima retirada da natureza em produtos industrializados. Exemplo, a indústria de laticínios, que transforma o leite em queijo, iogurtes e doces. Muitos produtos que usamos ou consumimos diariamente foram fabricados nas indústrias. O comércio consiste na compra e venda de mercadorias. Ele é desenvolvido em diversos lugares da cidade, como shopping, restaurantes, supermercados e feiras livres. Prestação de serviços. Envolve o trabalho de diferentes profissionais, como professores, engenheiros, bancários, médicos, dentistas, pintores e pedreiros. Se vocês escutarem um barulhinho de passarinhos, é aqui no meu teto, tá? Desconsidere. Na matéria de geografia, vocês vão responder a atividade da página 298. Mas leiam os conteúdos com bastante atenção. No primeiro dia de uma ação de combate à dengue, 48 funcionários se dividiram em grupos de 6 pessoas. Para repartir quantidades em partes iguais, utilizamos a divisão. Para determinar quantos grupos foram formados, devemos verificar quantas vezes o 6 cabe no 48, ou seja, efetuar 48 dividido por 6. Observe essas bolinhas. Aqui tem 48 bolinhas. Vamos fazer círculos com 6. Dentro de cada círculo, só poderá ter 6 bolinhas. Pronto, já circulei. Vamos contar os grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos grupos com 6? 8 grupos com 6. Então, o 6 cabe 8 vezes no 48, que equivale a dizer que o 8 cabe 6 vezes no 48. Portanto, foram formados 8 grupos. Quando o resto da divisão é igual a 0, dizemos que essa divisão é exata. No segundo dia, a ação passou a contar com 59 funcionários, que novamente se dividiram em grupos de 6 pessoas.
Para determinar quantos grupos de 6 pessoas foram formados, devemos efetuar 59 dividido por 6. Já não é mais 48 dividido por 6. Como 6 vezes 10 é igual a 60 e 60 é maior que 59, o 6 não cabe 10 vezes no 59. Portanto, o 6 cabe 9 vezes no 59 e sobram 5. Vamos lá? Eu desenhei 59 bolinhas. Agora, vou circular grupos de 6. Vamos lá. Quantos grupos foram circulados? 9 grupos. Restaram algumas bolinhas fora? Sim, restaram. Quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bolinhas. Portanto, foram formados 9 grupos com 6 pessoas cada. Com o resto da divisão, é diferente de zero. Dizemos que essa divisão é não exata. Lembrando que, quando o resto é zero, a divisão é exata, porque não sobrou nada. Quando sobra alguma coisa, chamamos de não exata. Observem como ficou o cálculo dos 48 funcionários dividido por 6. Lembrando que o termo da divisão são dividendo, divisor, quociente e o resto. Clique no link que eu deixei aqui na descrição dessa aula. Assista um vídeo completo.